Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui. Publicação ou crítica indevida. Cuidado aí, pessoal que gosta de militar nas redes sociais, né? Quando você for militar, né? Publicar o militar, o assemelhado, e aqui trouxe a figura do assemelhado, né? Esqueceu de tirar o legislador, beleza. Sem licença, ato ou documento oficial. Ou criticar publicamente, né? Perceba que o publicar, né? Geralmente nas redes sociais, né? Acontece muito. Ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. Ou a qualquer resolução do governo, né? Tem muita gente que fica insatisfeita com algumas coisas, algumas decisões. É normal ficar insatisfeito, só que o Código Penal Militar restringe a publicação, né? Então, assim, eu não estou dizendo que sou a favor nem contra, a gente está trabalhando de forma objetiva aqui para acertar a questão. Esse espaço aqui é para a gente desenvolver os assuntos e acertar a questão e debater ideias, não é esse momento, beleza? A detenção é de 2 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Lembrando, né, que a depender da sua publicação você pode incorrer em injúria, calúnia, difamação, então não se limita, né? Para não correr o risco de você, do advogado, né, usar como defesa para você responder só por 2 meses a 1 ano, sendo que você injuriou um superior, um ato de um superior, ou você injuriou a resolução do governo, enfim. E a ideia aqui é que não faça isso publicamente. Numa conversa de familiar e parentes em casa, é tranquilo, não pode externar, né? Tornar público, acessível, beleza? Não cabe a gente. Publicação crítica indevida, beleza. Resistência mediante ameaça. Aqui no Código Penal tem a sua correspondência, né? Só que ele não traz ameaça ou violência. O que é que significa resistência? Opor-se à execução do ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio. Eu vou fazer aqui uma pequena observação, né? Para vocês não confundirem a resistência com a recusa à obediência, né? Recusa à obediência. A recusa à obediência é um crime omissivo. Você não faz algo. Preciso que você levante a mão, estacione o carro aqui, ou desça do carro, me apresente o documento. Dando exemplo aqui, né? Aí você não faz. A ordem é legal, a polícia está fazendo uma blitz, e aí você resolve não cumprir com isso, né? Então você está recusando a obediência legal, né? Lembre-se, a ordem ilegal não se cumpre. Então, a recusa à obediência é um ato omissivo. Você deixa de fazer algo. Vou até escrever para vocês não confundirem, porque quem está aprendendo, né, pode achar muito, não saber diferenciar da resistência, né? Já a resistência é uma palavra até mais forte, né? Resistir é algo ativo. Você pratica ação. Você pratica ação para que a autoridade ela não consiga cumprir o ato, né? Um exemplo para vocês entenderem, né? Imagine que chega um oficial de justiça aqui em casa, claro, aqui dentro do âmbito militar, né? Então vamos, sei lá, um capitão quer entrar aqui em casa para cumprir uma investigação do inquérito penal militar, já que eu sou militar eu posso responder, né? Então, beleza. Ele quer entrar aqui em casa, ele tá com mandado, beleza. Legalmente ele pode entrar, vai cumprir e tal, porque ele tá com mandado do juiz, né? E aí eu resisto, eu ameaço ele. Ele chega na porta, eu falo: irmão, se você entrar aqui, eu não quero saber quem seja, pode ser meu pai. É 3 tiros na cabeça. Ameacei, não foi? Já respondo por esse crime aqui, ó. Já, no momento que eu ameacei, já respondo. Ameacei ele. Aí ele não desconsiderou o que eu falei, sabe que eu não tenho arma, ou acha que eu não tenho, né? E aí, quando ele tá subindo aqui as escadas, eu parto pra cima dele, pratico a violência. Encho de murro. Não, você não vai pegar porra nenhuma aqui não, e começa. Pau. Beleza, já vou responder no primeiro tapa. Na primeira... Antes do tapa, quando eu segurei ele pra não entrar, já respondo por violência. Beleza? E aí, quem tiver com ele também, se eu tiver batendo em todo mundo, já... Quem estiver prestando auxílio, eu vou responder também. Beleza, né? Então, resistência é isso. Resistir a uma ação, né? Eu vou praticar um ato. Ou de ameaça, ou de violência, ok. A forma qualificada desse crime é... Se o ato, né? O capitão veio aqui para tentar encontrar algumas provas e eu evitei, né? Ou ameaçando ou praticando violência. Se ele não consegue cumprir essa missão dele hoje aqui, eu já respondo pela forma qualificada, né?
Porque se o ato não se executa em razão da resistência, eu vou responder de reclusão de 2 a 4 anos. Porque embora eu possa ameaçar ele, eu possa tentar bater nele, ele pode se desvencilhar de mim e encontrar o objeto que ele veio pegar e levar. Então, para punir, que é algo mais grave, se ele não conseguir cumprir o ato dele, eu já vou responder pela forma qualificada. Eu não respondo mais pelo 177, eu respondo pelo 177 parágrafo 1º, forma qualificada. Porque o ato não se consumou, né? Ele não conseguiu praticar a ação do que ele veio fazer aqui em razão da minha resistência. E aqui é bem claro, né? Em razão da minha resistência. Beleza? E se a da resistência resulta a morte, a essa reclusão, né, de 6 a 20 anos. Porque lembre, da violência aqui eu posso derrubar ele das escadas e sei lá o que pode acontecer, ele acaba morrendo. Então já respondo por isso. Mas é isso. O meu dolo, minha vontade é de violentar ele. Só que ele pode acabar vindo falecer, né? A gente não sabe. Então, por isso que o legislador tomou cuidado já de trazer aqui, né, no parágrafo 1º A, ok? E aqui a acumulação de penas, e isso aqui é muito importante, para vocês não confundirem, qual é a ideia? As penas previstas no caput, que é essa aqui, né, a cabeça do artigo, caput significa cabeça, detenção de 6 meses a 2 anos, e no parágrafo 1º, beleza? É o 1º A de morte? Não, porra, ele já morreu, não tem como acumular pena aqui. É o parágrafo 1º, esse aqui, ó. Que é o ato não se consumar. Eu vou responder pelo quê, Técio? Irmão, você não, outro, né? O que é que você vai responder aqui? Deixa eu mudar. Então, se daqui, mediante a violência ou ameaça, ele ainda assim conseguiu cumprir a missão dele, eu vou responder pelo 177, que é esse aqui de cima, mas mesmo eu batendo nele, deixando todo moído, sangrando, mancando, ele conseguiu, eu ainda respondo pela lesão corporal. É isso que quer dizer esse parágrafo 2º aí. E se, em razão da minha resistência, da minha violência, eu espanquei ele e ele não conseguiu cumprir a missão dele, eu vou responder pelo parágrafo 1º, que é esse aqui, né? Mais a lesão corporal. É isso que está dizendo essa acumulação de penas. Ok. Então, basicamente é isso. Beleza? Deserção. Pessoal, muito cuidado com esse crime. Porque ele vai estar na prova. Eu vou até escrever aqui para dizer que eu não falei. Vai cair. É um crime muito cobrado. Toda prova tem, senhores. Toda prova. Pelo amor de Deus, não perde questão por vacilo, não. Beleza? Qual é a ideia aqui, né? Vamos ler aqui para os senhores. Ausentar-se o militar sem licença, né? Tem que estar sem licença. Da unidade em que serve, né? Ou do lugar em que ele deva permanecer. Porque você pode estar em missão e estar em outra unidade, né? Por mais, e aqui é o detalhe, ó. Mais de 8 dias. O número da sorte aqui é 8. E aqui é por mais. Mais de 8 dias. Então, se eu me ausentei sem licença do meu trabalho na minha unidade por 8 dias, eu respondo por deserção? O que vocês acham? Não, né? 8 dias ainda dá. Eu não posso por mais de 8 dias. Ou seja, a partir do 9º dia é que eu responderia por deserção, ok? Casos assimilados significa casos equiparados, né? Vai responder por deserção também. Na mesma pena incorre o militar que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, ou seja, se eu me apresentei dentro de 8 dias, eu não respondo, então é mais de 8 dias. Fim do prazo de trânsito. O trânsito é uma licença, né, que você tem quando você formar. Com fé, vai dar certo aí, eu também tive trânsito. Quando eu saí lá de Simões Filho e vim para o interior aqui, você recebe esse trânsito, que é o tempo que você se deslocar e se instalar, né? É trânsito mais instalações. E aí eles me deram acho que 20 dias. Então, se por acaso passasse esses 20 dias e depois de 8 dias e eu me ausentando, né? Porque passou 20 dias eu tenho que me apresentar. Não me apresentei, conta 8 dias. Passou do 8º dia, começou o 9º, já consumou. Passou da 0 hora, 0 minuto e 1 segundo, eu já estou incorrendo em deserção, nesse caso, da forma de casos assimilados, beleza? Ou nas férias também, né? As férias é 30 dias, aí quando você tem que se apresentar, você falta mais de 8 dias. E aí? Achou que tem 38 dias de férias? Bonitão. Então tome aqui sua deserção no peito. Beleza. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo. Olha o número da sorte aqui. 8 dias contados daquele em que termina ou é cassada a licença. A licença,
infelizmente a gente, desde 2018, a turma de 2018, não existe mais aqui pra gente, né? Que é depois de você ter não sei quantos anos trabalhando, né? Isso aqui não vai ser muito importante não, só pra curiosidade mesmo. Acho que 10 ou 5 anos trabalhando, você tem direito a uma licença que pode ser dividida, inclusive, se eu não me engano, são 60 dias que o militar tem direito. Aí ele geralmente fraciona, né? 30 mais 30 e tal. Então essa licença é isso. Se você fingir que é férias também, vai dar no mesmo, né? Só como o princípio da legalidade, né? Da taxatividade, a lei tem que ser clara e tem que dizer mesmo a conduta. Se não tivesse esse crime aqui, esse nome licença, quando o indivíduo tivesse uma licença e ele faltasse mais de 8, 10 dias, ele não incorreria nesse crime. Então, por isso que eles tomaram o devido cuidado de trazer. Caçada a licença, ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio, estado de guerra, né? Que aí, imagine, vira uma zona e aí você aproveita do fuzuê, quando se acalmou o estado de sítio ou estado de guerra, você ainda acha no direito de faltar mais de 8 dias, né? Na verdade, o direito não é, você não tem nem direito de faltar 1 ou 2, 3 dias. Você ainda vai responder administrativamente, mas para ser considerado crime militar, aí tem que se ausentar mais de 8, ok? Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, né? E aí é quem tá preso, né? No choque e tal. Deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias, irmão. E aí, quando você deixa de se apresentar nesse prazo de 8 dias, você já tá incorrendo, né, no 9º dia o crime de deserção. E aqui esse inciso 4º, ele é interessante porque ele nunca caiu, e aqui ele não fala de 8 dias, então se você quiser decorar 8 dias, só toma cuidado desse inciso aqui, né? Então quando você consegue a exclusão do serviço ativo, ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade, qual é a ideia? Ah, o macetoso, né? Que, eu tenho uma coluna travada, eu estou velho, não sei o que. Aí eu finjo, consigo um laudo médico aqui que atesta que minha coluna, não consigo trabalhar nem sentado, nem administrativamente. E eu preciso ir para inatividade. A inatividade é como se fosse aposentadoria, é como se fosse. Não estou dizendo que é. Criando ou simulando incapacidade, beleza? E aqui, essa atenuante especial, eu vou falar ela, que ela é muito importante já no próximo slide, guarda aí. Agravante especial, se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro. Pessoal, a fronteira de um país é... Vou tentar desenhar aqui uma fronteira. Imagine que aqui seja a fronteira, né? Esse meiozinho aqui. É algo bem delicado, né? É sempre... tem reforço, controle, armamento. Por quê? Porque protege, né, nosso território. Então a fronteira é algo muito mais grave, né? Por isso que tem essa majorante aqui de 1/3. Então, por conta disso, há essa questão de punir algo mais grave, né? Ou nem sempre eles acertam, mas o nosso direito ele tende a punir as ações mais graves. Então, se na fronteira que você tem que ter todo o cuidado, todo o zelo do mundo e você comete a deserção, então você merece ser punido mais gravemente. E também se você estiver em país estrangeiro, né? Porque ali você com certeza está fazendo alguma operação, alguma missão. E aí você leva o Brasil o nome nas costas e também seus companheiros dependem de você. Então, assim, missão, militarismo não é para qualquer pessoa, né? A gente tem que sempre estar contando um com o outro. Então, quem destoa é punido. A ideia é que a gente ande uniformemente. Beleza? E aqui, prometido, né? Vamos falar dessa atenuante lá. Que aqui é muito importante para vocês não confundirem. Se o agente se apresenta voluntariamente dentro de 8 dias, e aqui ó, eu vou até grifar, após a consumação do crime, a pena é diminuída da metade. E de 1/3 se de mais de 8 dias até 60 dias, ok? Eu vou fazer a linha do tempo aqui para a gente conseguir entender, né? Vamos lá. Beleza. Agora aqui que eu vou escolher isso aqui, beleza. Vou fingir que sou eu, teste, tá? Eu tô sem licença, tô me ausentando, pá, tá, 8 dias. Eu me apresentei no 8º dia. E aí? Eu respondo pelo quê? Quer dizer, eu respondo por deserção? Não, eu não respondo, eu respondo a partir do 9º dia. Eu tô frisando isso, e se errar, meu irmão, eu vou ficar retado. Beleza. Então, vamos fingir que aqui é o dia... começou, né, a contar, eu tinha que me apresentar nesse dia aqui, dia D. E aí, no 9º dia, consumou deserção. Então, já vou responder por 6 meses a 2 anos, né? Que é a pena. Beleza. Se eu me apresentar
dentro dos 8 dias seguintes, aqui, 9 mais 8 dá 17, né? Então, eu tenho até o dia 17, né? Eu não posso chegar ao dia 18 para me apresentar. Me apresentei aqui. E agora? Bem, agora eu vou ter o quê? Eu vou ter minha pena, né? Diminuída de metade, ó. Menos. Porque dentro do quê? Dos 8 dias, cadê? Aqui. Dentro de 8 dias eu me apresentei. Então eu faço jus a essa diminuição de metade, né? Tranquilo. Aqui, essa primeira análise não é muito difícil, não. Agora eu vou precisar mais um pouquinho dos senhores, né? Pra gente evoluir. Tá. Aí eu voei e não me apresentei. E agora eu não quero mais me apresentar. Para ter direito a outra atenuação que é de 1/3, eu posso me apresentar até quando? Bem, você conta a partir do dia 17, né? Eu tenho 60 dias para me apresentar. Então eu me apresento, eu tenho 60 dias para fazer jus a menos 1. Agora já diminuiu, né? Era metade, agora eu tenho uma diminuição de 1/3, beleza? Então é isso. Consumou aqui. Aqui foi o dia que consumou a deserção. Vou botar até um D de deserção aqui. No 9º dia da falta. Eu tenho até o dia 17, né? Até a data, né? Até, que é 8 dias depois. Vou até escrever aqui 8 dias. Para me apresentar e fazer juiz à metade. Não fiz. Eu tenho até 60. Já passou de 60, irmão. Infelizmente você não tem até noção de nada, ok? Dá pausa e volta, veja. Mas é basicamente essa ideia. Não entendam isso como datas. Não entenda. Porque aqui, 60 dias depois do dia 17, não tem o dia 77, né? Mas só para vocês entenderem. Passou 9 dias, né? No 9º dia eu não me apresentei, deserção. Até passou 8 dias e eu não me apresentei ainda, eu não faço juiz à metade. Passou 60 dias após esses 8 dias, esses 60 dias é após os 8 dias. Se eu me apresentar, ainda tenho 1/3 para poder me salvar. Se eu não me apresentar, infelizmente é tudo. Beleza? Então vamos seguir. Vamos seguir que a gente tem coisa para trabalhar. Isso aqui, pessoal, assim, ó, vou até mudar aqui a câmera para vocês entenderem o seguinte. O FCC cometeu um equívoco muito grave, que ele não cobrou isso aqui no edital expressamente e cobrou na questão. Eu não sei se a questão foi anulada, não procurei a fundo. Eu acho que não foi anulada. Então a gente preza pelo excesso, né? Porque se não cair, é mais fácil a gente acertar do que depois brigar administrativamente na justiça. É informação tranquila e fácil, vocês vão perceber, né? Deixa eu mudar aqui a caneta. Beleza. O que é que diz aqui o artigo 132? No crime de deserção, que foi o que a gente acabou de estudar, embora decorrido o prazo da prescrição, e aqui é complicado vocês entenderem o que é prescrição, mas basicamente assim, o crime foi prescrito. Seguinte, um resumo bem básico aqui para vocês entenderem, ok? Beleza. Qual é a ideia? Pessoal, quando você comete um crime, cria uma obrigação para o Estado. O Estado ele tem que exercer o jus puniendi. Isso aqui é só para encher linguiça e mostrar que eu sei. Mentira. Vocês entenderem. O Estado, que é o único legítimo para poder praticar... que ele tem o poder mesmo de punir, né? É o Estado e não qualquer outro órgão, qualquer outra situação. Então, existe, quando eu cometi esse crime aqui, um tempo para que esse Estado ele me alcance e faça com que eu pague pelo meu erro. Eu não posso também ficar com essa na consciência. Passou 10, 20, 30, 40 anos, eu posso ser alcançado pelo Estado. Não. Vocês vão ver que tem crimes que não. Né? Aí quando você estuda lá, o racismo e a ação de grupos armados é imprescritível, que tem na Constituição, é justamente por isso. Quando ele fala imprescritível, aí o Estado ele tem o tempo que quiser. No racismo, né? Que fica mais fácil vocês entenderem. Porque o racismo é o quê? Um crime imprescritível, pô. Inafiançável e imprescritível. Ok. Então, esse período aqui, eu preciso punir esse cidadão. Eu tenho um aparato muito grande. Eu tenho um Ministério Público, eu tenho delegacias, delegados, enfim, peritos. Eu tenho tudo ao meu favor do Estado para poder conseguir
trazer a punição adequada a esse indivíduo. Mas se eu não pratico isso, o crime, e cada crime tem sua pena, e cada pena ela modifica o ano de prescrição. Mas a prova de vocês não precisa disso. Eu quero que vocês entendam que prescrição é justamente passar esse tempo aqui, esse decurso, o Estado não foi, não me atuou, não fez nada, pronto, extinguiu minha punibilidade. Eu não vou responder mais por esse crime porque o Estado demorou demasiadamente. Beleza? Tirando os crimes imprescritíveis, em regra o crime é prescritível e aí o Estado não cumpriu dentro desse tempo, ele não tem mais o direito de me punir. Ok? Ok. Então o que ele diz aqui? No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos. E se oficial de 60. Então, vamos lá. Vamos supor, né? Vamos supor que João... Velho, eu nunca vi ninguém explicando tanto assim pra esse concurso. Mas assim, como a banca cobrou, eu não posso correr o risco de não ensinar, né? Beleza. Eu tenho 21 anos. Eu tô 27, né? Beleza. Tenho 27, cometi deserção, no nono dia faltei, sem licença, pá. Beleza. Quando começa a contar? Bem, 27 anos. Quando começa a contar a prescrição para esse crime de deserção? Eu sou um praça, né? Vou botar aqui, eu sou soldado. Sou um praça, 27 anos. Irmão, a contagem dessa prescrição vai ficar segurando até eu completar aqui, ó, 45 anos. Então eu fico 28, 29, tan. Quando eu chegar em 45 anos, que é o que diz a lei, começa a contar, né? Aí você não precisa saber qual é o prazo que é o crime de deserção que o Estado tem para poder punir. Não, você só precisa saber que com 45 anos, o praça começa a contar o prazo de prescrição. Até chegar em 45 não está contando nada. Então o Estado aí vai passar mais de 10, 18 anos sem contar. Ah, o Estado não vai me pegar, não vai me pegar. Começa a contar a partir de 45, pai. É o que diz aqui, ó. Beleza? E aí se você for oficial, o seu prazo muda, né? Que é para 60 anos. Se for o quê? Oficial. Então, imagine, eu fiz com 27 anos, ó, quando cheguei 60, se eu fosse oficial, começa a correr o prazo. Então, o Estado tem um tempão para poder me alcançar, beleza? É o que dispõe o artigo 132, não está expressamente no edital, mas como caiu questão, eu não posso deixar de abordar, ok? Beleza! Aqui a deserção especial, botei um asteriscozinho porque, infelizmente, no concurso 2000, foi até meu concurso 2021, cobrou e não estava no edital, né, expressamente. Então, eu acho que é interessante, né, saber. E se... até, se eu tô muita coisa, eu não tô conseguindo decorar. A gente entra com recurso depois, mas pelo menos minha parte eu fiz. Deixar o militar de se apresentar no momento da partida. E aqui é o detalhe, né, que diferencia daquele crime normal, né. No momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante, né. Imagine você tá em uma missão lá em Alagoas, um top cidade maravilhosa, né, Maceió, né, Alagoas é estado, né, Tessa? Enfim... e aí você, sei lá, na missão conhecer alguém, quer ficar lá e a tropa esperando você, aí você some. E aí? Aí você vai responder por deserção. Deixou de se apresentar no momento da partida. A gente combinou 8 horas da manhã e você cagou. Sem licença, sem nada, sem avisar ninguém, sem pedir permissão. Você começou a faltar. Tava nem aí. Então você vai responder por deserção especial. Deixar o militar de apresentar no momento da partida no navio ou aeronave, né, de que é tripulante, ou do deslocamento. Aí você fala, ah, pô, você foi de ônibus, de escolta e tal. Não, aqui, ó, isso aqui já engloba essa parte terrestre, né? Ou força em que serve. Pena de detenção até 3 meses, se após a partida do deslocamento se apresentar dentro de 24 horas, né? Você tem que se apresentar até 24 horas. A autoridade militar do lugar, ou na falta desta, a autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Deixa eu só ler novamente aqui. Pois é, então, se após a partida, né, ele tem até 24 horas para poder se apresentar à autoridade militar do lugar, né? Porque 24 horas, irmão, a sua força que você serve já vai ter saído, né? Ou a autoridade policial, né, se não tiver. Para se comunicar e se apresentar, pronto. Porque aí você já vai responder por esse crime, mas ameniza a sua situação lá, né? Se a apresentação se der dentro do prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias, então passou 24 horas, aí você tem mais 5 dias. Você se apresentou em qualquer momento desse aqui. A detenção é de 2 a 8 meses. E aqui a cadeia é pequena, dependendo da missão que você esteja lá na guerra, guerreiro ou guerreira. Aí você vê se vale a pena, né? 3 meses aqui.
E aqui é de 2 a 8 meses se você não se apresentar de 24 a 5 dias. Aí já é um tempo grande, né? Se superior a 5 dias e não excedente a 8, aí vem 5 a 8. Detenção de 3 meses a 1 ano. Velho, eu acho que cobrar a pena disso aqui é uma puta de uma sacanagem, além de não medir conhecimento de ninguém. Assim, desses aqui, de deserção especial, velho, eu não acho que caia. Então, assim, se você não conseguir decorar, tá tudo bem, né? Mas entenda, né? Que esses prazos aqui você tem que saber, né? Não se apresentou de 24 horas a 5, de 5 a 8. É mais grave, entendeu? Esses dias assim, interessante. E se superior a 8 dias, irmão, é 6 meses a 2 anos. Perceba, esses 6 meses a 2 anos acompanha a gente há muito tempo. A pena aumentada de 1/3, né? Se tratar de sargento. Pô, sargento é das antigas, pô. Tem que dar exemplo. Subtenente ou suboficial. E de metade se for oficial. Não, 1/3 se for de sargento. Sargento, sub. E suboficial tem na marinha, né? No bombeiro não tem, não. E metade oficial, que a gente espera de uma atitude mais nobre, mais sensata. Por isso que é punido mais severamente, né? Oficial, ok. Velho, não tá no edital, já caiu, sacanagem. Porque custa o que a banca trazer, né? Deserção especial expressamente lá, já que quer cobrar. A gente não tem que ficar refém de estudos, tentando entender o que o examinador pode cobrar, não. Ele tem que dizer o que ele pode. Já é muita coisa, adicionar isso aqui não é nada. Então, como já caiu, eu não sei se anularam, não vou confiar nisso. E eu acho que aqui é tranquilo, né? Quem aprendeu deserção eu acho mais difícil, isso aqui é tranquilo. E se cair, cai a literalidade, beleza? Abandono de posto, né? Pra gente tá finalizando aqui. Abandonar sem ordem, né? Se o superior mandou, ele responde. Ah, o sargento mandou sair daqui do posto. Porra, ele mandou, você obedece, ordem legal, cumpre. E aí ele resolve lá se ele mandou equivocadamente, o problema dele. O posto ou lugar de serviço a quem lhe tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo, né? Então quando você abandona, exemplo, eu tô ali na central, eu fico todo mundo no quartel que eu trabalho trabalha na... Pega um pouco de central, né? Pelo menos os soldados pegam. E aí você Deixa eu dividir aqui. Você, por algum motivo, você abandona. Você tá ali no controle, tá armado, tá ali também de sentinela barra controle. Enfim, vocês vão perceber isso na prática. E aí você abandona, eu vou ficar aqui no alojamento. Você incorre nesse crime de abandono de posto, né? Nenhum superior mandou você sair dali. E sua função naquele momento ali era estar atento, vigilante, e fazer o controle de fluxo de viatura. Então, incorre nesse crime aí, abandono de posto, né? Beleza. Descumprimento de missão. A gente já tá acabando, que a gente vai fazer uma bateria de exercício no próximo vídeo. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada, né? Às vezes a gente tem umas missões em algumas cidades de defesa civil mesmo, né? A polícia também tem missão sempre, né? Algumas incursões aí em outras jurisdição, né? Em outras cidades que não fazem parte do batalhão que serve ou da companhia. Então você imagine se a gente é determinado para cumprir uma missão, né? Pode ser a missão florestal também, que tem em Barreiras, no oeste. E aí a gente começa a não cumprir, né? A gente deixa de fazer. Tô aqui, ninguém tá me controlando. Eu vou ficar em casa, eu tenho um parente aqui, vou ficar aqui. E depois eu fiz o que eu dei meu máximo, faço um relatório e tá tudo certo. Não. Aí você vai responder, né? 6 meses a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave, ok? Se você é oficial, a pena é aumentada aqui de 1/3. É mais grave ainda. Se o agente exercer a função de comando, você é comandante, tem que dar mais exemplo mesmo. A tropa é o espelho do comandante, a pena aumentada da metade. Cuidado para não confundir aqui, né? Oficial é 1/3, e se você estiver exercendo a função de comando, é mais da metade. Inclusive, um sargento pode estar fazendo sim a função de comando, viu? Um subtenente, ou até mesmo um cabo. Ele vai responder por metade, mesmo ele não sendo oficial. Então, cuidado aqui. A modalidade culposa, né? Se a abstenção é culposa, detenção de 3 meses a 1 ano, né? Eu não consigo nem imaginar como é que a gente conseguiria enquadrar isso aqui, né? Que ninguém é menino mais, né? Ninguém é criança. Então, imagine, imprudente, negligente, imperito. Pô. Só você dar uma de doido e fingir que não sabia qual era a missão, ou a missão não for bem detalhada. Mas tirando isso aqui, e mesmo assim dificilmente cola, né? Mas é só pra vocês saberem mesmo. Culposa, né? Se a abstenção, né? Se é assim não cumprimento de desempenhar a missão, aí você vai de 3 meses a 1 ano, ok? Embriaguez em serviço. Cuidado. Embriagar-se o militar quando em serviço. Ó. Quando em serviço, você não... assim, pelo código aqui,
É foda falar isso aqui, mas eu tenho que falar, né? Em serviço, pelo Código Penal Militar, você beber não é crime de embriaguez em serviço. Não é crime de embriaguez em serviço. É pra beber? Não, animal, não é pra beber. Porque aí, o estatuto, quando vocês forem estudar, amarra Ave Maria de trabalhar com urbanidade, com zelo, com um bocado de coisa, os princípios todos, você incorre ali facinho a sindicância e até o PAD, beleza? Mas eu tô falando desse crime aqui. Embriagar-se o militar. E aí se a banca cobrar uma pegadinha dessa, falar que ele tomou uma cerveja no serviço, não considera embriaguez. Não é embriaguez. É outro, é errado, é imoral, é tudo de ruim. Mas crime de embriaguez em serviço não é. Então cuidado. Se trouxer lá que não é crime de embriaguez. Tomar uma lata, tem que dizer a questão. Ah, tá embriagado, ou tomou uma caixa de cerveja, você já subentende que tá embriagado, né? Então, ok. Ou apresenta-se embriagado para prestar o serviço, né? Aí você chegou lá de serviço de virote, é uma coisa, mas chegou embriagado, cambaleando, aí é outro. Então, muito cuidado, né? Ou apresentar-se embriagado para prestá-la. Tomar uma cerveja não é embriaguez. A questão tem que trazer que tá embriagado. Nunca vi questão assim, mas pode vir, né? Eu tô preparando pro pior aqui pra gente conseguir. E dormir em serviço, e eu acho que agora sim é o último dessa bateria. Dormir militar quando em serviço, como oficial de quarto, de ronda ou em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela. Não sendo oficial, né? Ele estando em serviço de sentinela, vigia, plantão, as máquinas, ao leme, a ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Esse crime aqui, geralmente, para ele acontecer, a pessoa tem que estar exercendo uma função, né? E perceba que essas funções aqui, elas são necessárias e são em horários específicos, né? Quarto de ronda, verificar se está tudo ok dentro do quartel, né? Então, a depender do seu horário, como esteja estipulado ou dividido o quarto de hora ali, se você dormir, vai correr nesse crime, né? Não está dizendo que você, nas 24 horas, você não pode dormir em nenhum momento. Não é isso. Mas quando você estiver exercendo essa função, naquele momento ali que tiver determinado, é igual eu na central, que ali eu sou sentinela, tô armado ali no quartel. Tô recebendo ligação também, plantão. Então, que é geralmente 1h30 e tal. Então, naquelas 1h30 ali que é dividido entre a gente, isso aí fica discricionário do batalhão, do serviço, eu não posso dormir. Qualquer serviço desses, que esses aí eles listam, são serviços ativos, serviços que você tem que estar vigilante, tem que estar presente, considera-se dormir em serviço. Ok? Ainda bota aqui, né? Qualquer serviço de natureza semelhante. Finalizamos aqui esse vídeo. Valeu, fosse honra. Qualquer dúvida, mande mensagem no Instagram aí, né? E no próximo vídeo a gente vai fazer algumas questões, beleza? Valeu, um abraço.